Glória a Deus. Paz seja convosco. Recebe aí a paz de Cristo. Escuta a voz, aquela voz que fala comigo, que fala com você. A voz de Deus, a voz do Espírito Santo que está falando agora, nesse momento. Escuta ela. Escuta a voz de Deus e obedece à voz de Deus. Você ama Ele? Porque Ele te ama. Ele amou tanto o ser humano que deu a ele um mundo para dominar, para administrar. E Ele amou mesmo. Lá em Gênesis 2, no versículo 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Glória a Deus. E aí Deus foi dando instruções ao homem, né? Instruções essas que a maioria o homem não obedeceu, não obedece. Mas não foi falta de aviso, não é assim? Deus avisa para todos nós o que é que a gente tem que fazer. Você ama a Deus, você obedece a Deus. E você tem filhos? A gente tem filhos, eu tenho filhos. E aí aquele filho que obedece mais é aquele filho que vai ser mais recompensado, não é assim? Aquele filho que te ama, ele te obedece mais, ele te agrada mais. E ele será recompensado. E nós, filhos de Deus, todos somos criaturas de Deus. Aquele que é filho de Deus, obedece a Deus, crê em Deus. Deus nos ama, Deus quer o melhor para nós, Deus quer salvar a nossa alma. O corpo morre, mas a alma prevalece. E Deus tem um lugar para ela, lá no céu, para ela ter paz, né? Para ela viver aí eternamente tendo paz. Mas Deus deixou aí o livre-arbítrio. Então escuta quem quer, obedece quem quer. E é onde que a gente se perde, né, na maioria das vezes, porque a gente pode escolher servir a Cristo ou servir ao diabo. Infelizmente, servir ao diabo é mais fácil, não é? Aparentemente, servir a ele é mais prazeroso, não é assim? Beber, dançar, se agarrar, transar, roubar, matar. Eita! São prazeres carnais que passa, tudo passa. Mas a palavra de Deus, essa não passa. Essa vai viver, vai prevalecer. Que a gente possa estar ouvindo a Deus e retribuindo esse amor com as nossas atitudes. Lá em 2 Pedro, lá no 2, diz assim para nós a palavra do Senhor: porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé com mais pessoas ao trazer o dilúvio, com a família, né? Foram a família dele salvo. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra. Livrou somente Ló, porque isso é justo, habitando entre eles todos os dias a sua alma justa pelo que via. Assim, sabe o Senhor livrar das tentações os piedosos, reservar aos injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam, e desprezam abominações, atrevidos, obstinados, não receando, né, a palavra de Deus. Enquanto os anjos, sendo maiores em suas forças, não se pôde perdoar, imagine nós, né? Mas estes, como os animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer
nos deleites cotidianos, nódoas são as suas máculas, deleitando-se, quando se branqueiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério. Se você continuar lendo, você vai ver que aqui Deus está falando dos pecados carnais, né? Que a gente obedece à nossa carne, a maioria das vezes, né? Então, se a gente ignorar a palavra do Senhor, está reservado para nós, ele está dizendo aqui, ó, nem os anjos ele perdoou. Aqueles anjos que escutaram lá o Lúcifer, desceram todos, foram jogados, né, para aguardar o fim. Deus está falando aqui, né, que terá um fim. E eles estão aguardando para ir para o inferno. Deus fala lá em Mateus 13, 42 e 43, ele fala sobre o inferno, um lugar de tormento, com fogo, choro, ranger de dentes. Eu não quero. Eu estou lutando. E você? Você está ouvindo a palavra de Deus, está lutando para não ficar, para não ser atormentado o resto da vida? Ou você é um daqueles que diz, o inferno é aqui. Ah, o inferno já é aqui. Cuidado. Escute a palavra de Deus. Assim como Noé pregou, nós hoje estamos pregando, falando para você, leia as Escrituras. As Escrituras são o próprio Deus falando conosco. A palavra de Deus é o próprio Deus. Ele inspirou os profetas, está escrito. Porque Deus usou o profeta para escrever. Aqui é a própria palavra, é Deus, assinado por Deus. Deus escreveu. Se você ler a Bíblia, você vai ver que tudo que está na Bíblia está acontecendo, você vai ver que não tem como contestar e dizer que é mentira. Há estudos sobre pessoas que não criam em Deus e que foram investigar e acabaram sendo convertidas. Estude, pesquise, não fique fora, não pague para ver. Ah, morreu, descansou. Infelizmente não é assim. E isso é bíblico. Amém? Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. E que você acorde. E que você reflita. Que você reveja. E que você lute para conquistar o seu cantinho. A sua morada que já está pronta. Glória a Deus. Amém? O Espírito Santo vai falar mais. Leia a Bíblia. Leia lá Pedro, Mateus. Leia a Bíblia. Abrindo a Bíblia é a única maneira de você ficar inteirado, né? Você não vê jornal? Então a Bíblia é sobre isso. É sobre todas as notícias. Glória a Deus. Curte, compartilha, inscreve-se no canal, comenta. Louvado seja o nome do Senhor.